Esse aqui é o Giro Mirai, onde eu te trago as principais notícias das principais empresas do mercado financeiro brasileiro e no mundo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E vamos às notícias de hoje. E o Fed, que é o Banco Central norte-americano, manteve a taxa de juro no intervalo de 4,25 e 4,5, mas ainda existe previsão de que o Fed vá reduzir o juro americano ainda nesse ano. Por outro lado, a Selic aqui no país foi aumentada em 0,25% para 15% ao ano. Devo trazer um vídeo específico sobre os principais impactos disso, o que significa a Selic a 15% ao ano. Por hora, você precisa saber só o seguinte: enquanto o juro americano permanecer nesse patamar, fica mais difícil do Brasil reduzir o juro no Brasil, por conta do diferencial de juro. Então, se o Fed reduzir esse diferencial de juro, caindo para 4%, por exemplo, aí o Banco Central brasileiro consegue abaixar a taxa de juros sem prejudicar a captação de dinheiro que financia a dívida pública. Por hora é só, a gente deve trazer mais detalhes no outro vídeo. Falando aqui sobre Petrobras, CEO da Petrobras disse que fará esforço para pagar dividendos extraordinários, dependendo do preço do petróleo. Só que a gente precisa lembrar o seguinte: o governo acabou de tomar uma derrubada do decreto que aumentava o IOF, agora gerou ainda mais pressão por arrecadação. E uma das formas de arrecadação indireta é a extração de dividendos da Petrobras. E como o petróleo acabou subindo por conta da guerra no Oriente Médio, o que acontece é isso aí. É muito provável que haja de fato dividendos extraordinários. Sem muito esforço, inclusive, apesar dessa declaração da CEO. Petrobras se recuperou, claro, acompanhando essa alta do petróleo, que chegou a encostar ali nos $62 o barril, agora foi para 75, 76 dólares, uma alta bem expressiva. As ações chegaram a encostar ali nos 29 e agora estão no 33. Meu preço médio que eu deixo para os membros da comunidade FMI está ali em R$ 30. Acabei pegando quando o indicador preço sobre valor patrimonial estava abaixo de 1. Acabou sendo um bom negócio naquele momento. Agora, se Petrobras ainda está barata, depende do petróleo. O petróleo nesse patamar de hoje, acima de 70 dólares, sim, ela está barata. Mas se cair muito abaixo de 60, aí fica difícil no preço atual. Aí a gente teria que adequar o preço teto. Deixo a planilha de preço teto para os membros da comunidade FMI. Se quiser conhecer, tem o link aqui embaixo. Continuando, Santander pode fechar capital, hein? CEO, em conversa com analistas, não negou essa possibilidade, até admitiu essa possibilidade de fechamento de capital. Eu fiz um vídeo para os membros a respeito dos ciclos econômicos, do ciclo da Bolsa Brasileira e montei um checklist sobre o que é necessário para a gente entender em qual ciclo a gente está. E fechamento de capital constitui um sinal. Claro que de forma isolada não é nada, mas é um dos sinais que mostra que a gente está num ciclo de baixa, mercado estressado, uma série de fechamentos de capital e zero IPO desde o ano passado. Na verdade, desde 2023. Santander fechar capital, imagina só que loucura. Isso pode acontecer. E note o seguinte: o momento atual para fechamento de capital não seria uma má ideia para o Santander. Por quê? Se a gente olha aqui para o histórico de preços, você vai notar que o retorno por conta de toda essa queda foi de apenas 36%. Se a gente descontar a inflação do período, na verdade o retorno foi negativo. Então não seria um mau negócio o pessoal fazer o IPO, ganhar dinheiro e agora recomprar as ações fechando capital. Essa é a realidade da Bolsa Brasileira hoje. E o Santander não está lá muito barato, negociando um PVP de 1,27, o dividendo nem está tão elevado, e aí fica a dúvida: se ocorrer fechamento de capital, qual será a precificação da OPA? Geralmente, a precificação vai levar em conta a negociação do ativo nos últimos 18 meses. E aí, o que acontece? A gente vai pegar aqui uma média dos últimos 18 meses. Pode ser, então, que o preço de fechamento de capital não seja superior ao preço de hoje. Claro que ainda é um rumor, não tem nada confirmado, mas eu particularmente não compraria Santander agora por conta desse rumor todo. A gente não sabe o que pode acontecer. E como eu disse, a ação não está muito barata também. Continuando aqui com o Klabin, um comunicado ao mercado que diz o seguinte: que a Klabin realizou no dia 18 de junho de 2025, o pagamento antecipado de nota de crédito à exportação, com vencimento original em 2028. No valor de 150 milhões de dólares. Essa transação reforça o trabalho da gestão contínua do endividamento da Klabin. O que está dizendo aqui? Para resumir, a Klabin tinha uma dívida que ia vencer em 2028, só que ela antecipou, pagou de forma antecipada. E aí eu te pergunto, por que a Klabin está fazendo isso? Porque ela está num ciclo
e ela declarou isso desde o ano passado, um ciclo de desalavancagem financeira. Isso significa que a empresa não vai fazer mais nenhuma aquisição, não vai promover projetos de expansão novos, a princípio, e ela acabou reduzindo o payout também para ajustar tudo isso, aproveitando a geração de caixa para antecipar dívida, para reduzir o nível de endividamento. Então, o momento atual da Klabin é esse. Isso aqui reforça que a gestão está trabalhando nesse sentido. Isso é bom, porque está mostrando que a gestão está fazendo o que prometeu que queria fazer, justificando a redução do payout no curto prazo. Lembrando que em 2027, a Klabin tem um guidance, obviamente isso não é cravado na pedra, mas ela tem um guidance, uma projeção de que vai aumentar bastante o seu EBITDA. E é provável que nesse momento, lá em 2027, após o ciclo de desalavancagem, principalmente se o juro brasileiro começar a declinar, a gente vai ter uma recuperação do payout. Por que não? Lembrando que, no geral, com empresas de commodities, e a Klabin ainda é, porque ela vende celulose, quando a gente tem um PL muito alto, ou relativamente alto, geralmente são os melhores momentos para comprar. E o PL da Klabin hoje está um pouco alto e o dividendo tende a ser baixo. Com a queda nas ações, mesmo com a alta do Ibovespa, olha, Klabin não é um mau negócio hoje. Claro que não é a empresa mais barata da bolsa, mas também não seria um mau negócio pensando no momento atual. Continuando aqui com o Bradesco, soltou aqui um JCP, juros sobre capital próprio intermediários, de 27 centavos por ação ordinária, BBDC3, e 29 centavos por ação preferencial. Aí você desconta o imposto de renda, que ainda é de 15%, porque o governo quer subir para 20%, mas é provável que a medida provisória do governo caduque ou não seja aprovada pelo Congresso Nacional. 15%, então o valor líquido para a ação ordinária fica em 22 centavos e 25 centavos para a preferencial. Na minha carteira, eu tenho a ordinária, que vale mais a pena pelo desconto, apesar dessa diferença aqui de provento. Na prática, 22 centavos, de acordo com a cotação atual de BBDC3, promove um dividend yield de 1,5%, mas a depender do seu preço médio, se você pegou o BBDC3 a 10,50, muito possível, e o preço médio não está longe disso, está lá para os membros. O seu dividend yield, que estaria agora em 1,5%, saltou para 2%. A coisa muda quando você tem paciência para aportar nos momentos de muito estresse no mercado financeiro, é o que eu venho dizendo. A data base, ou Datacom, 30/6, finalzinho do mês. DataX, dia 1º de julho. E esse pagamento demora. Vai acontecer até o dia 31/1. Até. Geralmente acontece antes, mas para garantir o dividendo, 30/6. Mas cuidado, depois de toda essa alta nas ações, você não vai comprar simplesmente para receber o provento. Isso aí não funciona. Não há nenhuma prova de que isso gera consistência de retorno ou algum alfa, um excesso de retorno na carteira porque você saiu comprando esses momentos. Para com essa sardinhagem. Isso aí não faz sentido nenhum. Continuando aqui com a Sanepar, publicou um aviso aos acionistas, proventos também, juros sobre capital próprio, claro, sempre melhor para a empresa os juros sobre capital próprio. E para o acionista de longo prazo também não é ruim, porque sobra mais dinheiro para a empresa. Ela abate isso aqui dos impostos a pagar. 26 centavos por ação ordinária e 28 centavos por preferencial. Unity, 1,40. Mas esse aqui é o valor bruto. Descontando o imposto, aqui na preferencial, SAPR4, a gente tem 23 para 24 centavos. E aqui 1,19 na Unity. Datacom, 30 de junho, final do mês. 1º de julho, mesma coisa ali com o Bradesco, né? 1º de julho, DataX. E aí, pagamento vai ser decidido em abril de 2026. Geralmente vai para junho o pagamento. Como vai acontecer um pagamento agora de Sanepar, maior posição da minha carteira de ações, vai acontecer agora no final desse mês. Lembrando que Sanepar teve uma alta expressiva nos últimos 12 meses, beirando aí o valor patrimonial da ação. Então note que a empresa ainda não está cara, não estou falando que é para comprar, na verdade. Já parei com as compras faz muito tempo. Pior momento para comprar é esse, quando está todo esse otimismo em cima do papel, o papel subindo. Pior momento, que a correção vem. Essa é uma verdade. Ai, fator impulso, para com essa bobagem. Fator impulso é uma bobeira, só te torna mais frágil e mais vulnerável. Ah, Luan, você vai ter a correção porque você não vende então? Primeiro que tem imposto de renda. Segundo, que a ação ainda não está cara. E eu prefiro segurar até pelo menos chegar no preço justo. E o mercado é feito de extremos. A hora que a gente chegar no momento de euforia na Bolsa Brasileira de fato, a ação não para no preço justo. A ação vai além. Salvo se tiver alguma merda, mas é muito difícil de acontecer alguma coisa muito inesperada com o Sanepar. Setor regulado. Então, pelo menos até chegar ao preço justo, já fiz um vídeo sobre isso a respeito de Sanepar aqui no canal, não vou fazer nada, por hora. Qualquer atualização eu trago para os membros da comunidade FMI. E falando aqui um pouquinho a respeito de Vale, olha, se aproximando dos R$50 de novo, hein? R$50 de novo. Oportunidade? Olha, aqui na casa dos 50, eu vejo que sim.
Eu vejo que sim. O minério de ferro continua sendo o grande gatilho de alta ou de queda. Ele teve queda, então a ação caiu também. Só que existe um outro risco que eu fui um dos pioneiros a trazer aqui no YouTube, que é o risco da mina de Simandou, que aí vai concorrer com a mina de Carajás e o minério de ferro de Carajás, que é um dos mais puros do planeta. Então, esse aqui é um problema concorrencial, mas no final das contas, a grande dependência de Vale é China. A China dita o rumo do minério de ferro. Quando a China voltar a crescer fortemente, a gente não sabe se vai acontecer, se nunca mais vai acontecer, mas em havendo esse movimento, que depende muito de estímulos artificiais monetários, aí a gente vai ter o minério de ferro disparando, é um ativo cíclico, afinal é uma commodity, e a Vale hoje se estabilizando aí nessa região dos 50, parece não ser uma má ideia. Lembrando que a empresa ainda é muito rentável. Nesse setor de commodities, é muito difícil você verificar uma empresa que consegue ostentar margens superiores a 10%, ou um retorno sobre o patrimônio líquido ou sobre o capital investido superior a 15%. Muito difícil. Então é uma empresa muito rentável, tem aí uma logística que não pode ser replicada. Então essa é a vantagem competitiva de Vale. Mas em termos de qualidade do minério de ferro, de fato, a mina de Simandou passou a ser um risco a mais, que agora o mercado deve estar precificando. A queda de Vale no ano é de 5,55% na contramão do Ibovespa. Desde o seu topo, a queda acumulada aí já é de mais de 50%, então já teve uma correção muito boa. Claro, se o minério de ferro desabar ainda mais, ela vai acompanhar esse movimento. Então esse é o grande risco de Vale, além do risco concorrencial. Mas ali próximo de 50, abaixo de 50, então com proximidade do valor patrimonial, a gente passa a ter uma Vale aí muito descontada. Mas, é como eu disse, entenda o seguinte, não basta a empresa estar descontada para achar que ela não vai cair mais, porque o mercado é feito de extremos. Extremos. É como se fosse um pêndulo, ou a gente está no extremo da euforia ou no extremo do pessimismo. Então, geralmente, quando a gente está no pessimismo, o mercado bate tanto no papel a ponto dele ficar bem abaixo do preço justo. Quando você saca isso, você começa a falar, olha, vou comprar devagar e só nos momentos de muito estresse, porque o mercado sempre exagera, porque o mercado basicamente são seres humanos que são exagerados por natureza. Por fim, JP Morgan, um banco de investimento super respeitado no mundo, disse o seguinte, é muito cedo para investir em Banco do Brasil. A gente vai notar aqui que o JP Morgan está com uma projeção muito parecida com o Itaú BBA, em termos de projeção para o Banco do Brasil nesse ano de 2025. E a recomendação é neutra, mais uma recomendação neutra. O JP Morgan estima um ROI de apenas 13%, muito parecido com o Itaú BBA. A preocupação continua sendo a crescente inadimplência. Taxa Selic a 15 é ruim para o Banco do Brasil, aumenta o seu custo de funding, de captação de recursos. Empréstimos rurais prorrogados continuam aumentando. É como se o banco estivesse dizendo o seguinte, o pior ainda não foi, ele pode ainda piorar um pouco mais. Então vamos aguardar o momento de compra. E é o que eu venho dizendo, olha, no momento atual, já compensa comprar um pouquinho, para quem está abaixando o preço médio. Mas ainda assim, de fato, por mais que você negue a realidade, o que o JP Morgan está falando aqui é algo bem plausível e provável de acontecer. Porque o mercado é feito de exageros. Entenda isso. De tal modo que, se o mercado ainda não viu um fundo do poço de fato para a inadimplência do Banco do Brasil, quando ela vai parar, ele vai continuar batendo no papel. E você, como investidor paciente até nos aportes, deixa para fazer um grande aporte quando o caos se estabilizar. Essa é a ideia. Então aproveite do caos da melhor maneira. É claro que a longo prazo, muito difícil de acontecer de você perder dinheiro comprando o Banco do Brasil nos preços atuais ou até nos 25, 26, como muitos começaram a comprar quando o guidance do próprio banco era outro. Mas, por que não ser cauteloso nos aportes, a fim de você aumentar o seu dividend yield on cost? Por que não fazer isso? Ah, Luan, não tenho tempo para isso, eu faço aportes mensais, aí tudo bem. Tudo bem. Mas se você quer fazer aportes mais estratégicos, tenha paciência e vá acompanhando, se você tem tempo e energia para isso também. E aí, o banco destaca que o payout deve cair também lá para uns 30%, em linha com o Itaú BBA. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, Banco do Brasil a longo prazo no preço atual é uma maravilha, já que o PL, mesmo com a projeção mais pessimista, vai ser um PL abaixo de 6 vezes lucro, que é um PL baixo, que é um PL assim que em cenários de tendência de alta da bolsa, não existe, sempre acima de 10. Agora, o que vai determinar a recuperação de preços do Banco do Brasil é o resultado do segundo trimestre, porque o mercado precificou o seguinte, segundo trimestre o lucro vai ser abaixo de 7 bilhões. Só que a partir do terceiro trimestre o lucro já pode se aproximar de 8. Aí imagina só, a gente tem um segundo trimestre abaixo das expectativas, aí já bate mais um pouco. E um terceiro trimestre abaixo das expectativas de novo, bate mais um pouco. Por isso que eu falei que o Banco do Brasil pode chegar abaixo de 20. Não é loucura aqui. Mas isso
em curto prazo. E ainda a gente tem as eleições no radar. Ano que vem, o que acontece? Estatal, ela é muito sensível, em termos de cotação, obviamente, porque o mercado precifica expectativas. Ano que vem é ano de eleição estatal. Se um candidato de direita ou centro-direita, efetivamente liberal, começar a liderar pesquisas que sejam pesquisas confiáveis, é muito provável que haja uma alta em Petrobras e Banco do Brasil simplesmente por isso. Mas você deveria estar mais focado em fundamentos. Isso seria só um plus. Então foco nos fundamentos, no balanço do Banco do Brasil. E se você comprar nos melhores momentos, ou algo próximo disso, por ter paciência e estratégia, em havendo ainda o plus da corrida presidencial a favor de um candidato liberal, efetivamente, você ainda vai verificar uma alta bem interessante no Banco do Brasil. Ah, e se o Lula liderar novamente? Aí, assim, já vai estar a mesma coisa. Dificilmente o mercado vai bater demais o Lula liderando, porque a gente já teve aí esse momento de Lula em Banco do Brasil. E se o mercado bater e os fundamentos do banco estiverem sólidos, é oportunidade. Aí é oportunidade. Essa é a diferenciação que você tem que fazer. Agora vamos aqui a alguns comentários do YouTube. Comprei Banco do Brasil a R$ 27,90. Rapaz, cara, não é culpa sua e de ninguém. Veja, não havia como prever isso aqui. Foi um cisne negro. Qual que é o grande problema do investidor? Concentrar demais, supondo que não há riscos ocultos. E qualquer grande empresa, estatal ou não, eventualmente pode revelar riscos ocultos. Por isso a necessidade de diversificação adequada, não sair concentrando demais e ter uma renda fixa que te dê tranquilidade e te dê a oportunidade de comprar nos melhores momentos, no momento de estresse, de pessimismo. Senão, você vai ficar só chupando o dedo, aguardando a cotação voltar. Os valuations de Sanepar estão sempre bons. Só me segurei para comprar, mas por conta dessa alta absurda também Não vale a pena comprar na alta, cara. Fator impulso é uma enganação. Espero que em julho esteja com esses preços todas as ações. Vou aportar pesado. Alguém vai ganhar algum dinheiro em julho, hein? Poderia explicar, por favor, o que aconteceu com a Ambipar? Como cresceu tanto? Por que nunca foi falado? Cara, Ambipar foi outro cisne negro, só que positivo. Não existe só negativo. Entrou Tanuri ali, briga de controladores, opa. Cara, já não é mais uma questão de fundamentos ali, é pura especulação. Quem tá nesse papel ainda tá pedindo para perder dinheiro. E aqui em cima eu vou deixar o vídeo onde eu fiz o valuation da Sanepar, caso você tenha interesse. Corre lá.